Oiê! A gente segue aqui falando sobre os malefícios do uso excessivo e inadequado, postura toda torta, de smartphones, notebooks, computadores, muito mais gente trabalhando do jeito que dá, aí coloca coisa no colo e come, deixa o pescoço torto e fala no telefone, por mais que tenham, né, todos os apetrechos, acessórios, a gente vai se afundando na cadeira, vai ficando com a postura toda estranha, ou senão a gente deixa tudo muito tenso e assim a gente vai ficando ao longo do dia, da semana, do mês, do ano e vai. Dr. Daniel Pimentel, médico fisiatra, diretor do Spine Center, sabe absolutamente tudo sobre a saúde da nossa coluna, da cabeça aos pés, eu ia falar de cabo a rabo, pode ser também, né? Dr. Daniel, explica um pouco mais, fala um pouco mais pra gente sobre os comprometimentos todos desse uso, desse exagero, desses excessos da vida moderna, né? Aí entrando especificamente na questão da coluna vertebral, existem alguns estudos que apontam que você usar o smartphone na posição de pé é um pouco, vamos colocar aqui, é um pouco menos pior do que você usar na posição sentada. Porque a posição sentada, você coloca a tua bacia para frente e, consequentemente, você faz uma relativa flexão da tua coluna lombar. Então, você já flete a coluna lombar e flete o pescoço, você fica numa posição totalmente arcada. E isso, ao longo do tempo, o que pode causar na tua coluna? A posição para frente, a posição fletida, ela coloca mais sobrecarga nos discos, que são aqueles coxins, aqueles amortecedores entre um osso e o outro da coluna, entre uma vértebra e outra. E essa hiperpressão, essa pressão aumentada fora do habitual, dia após dia, causando esse desgaste no disco, pode promover, por exemplo, as doenças degenerativas discais que cursam com a desidratação. Ela perde um pouco o líquido que é responsável por esse amortecimento do impacto. A capa de fibra que envolve esse disco pode sofrer algumas fissuras, alguns esgarçamentos, e isso ser particularmente doloroso porque inflama o local e a pessoa pode ter dores, e essas dores ao longo do tempo ficam crônicas. Mas mais do que isso, falando especificamente do disco intervertebral, quando existe essa zona de fraqueza na parede do disco, aumenta a chance de se ter um deslocamento discal, um abalamento, uma hérnia discal, que além de poder causar dor no pescoço, esse deslocamento do disco, essa hérnia discal, pode vir a pegar algum nervo. E aí, dependendo do tamanho do problema, do tamanho da compressão, da magnitude dessa compressão, esse nervo ele pode sofrer as repercussões no sentido de alteração de força, né? A pessoa pode perder até força de movimentação dos braços, falando da coluna cervical, ou das pernas, falando de coluna lombar, lombo sacral. Pode alterar a sensibilidade, pode dar dormência, pode dar formigamento, né? E às vezes até necessitar de uma cirurgia para se evitar uma sequela permanente, né? Então é um problema grande. Vale aqui a pena fazer um parênteses que nem todo formigamento no braço, né, são questões neurológicas. É importante a avaliação de um profissional de saúde que esteja atento, que saiba avaliar e diagnosticar bem, porque, por exemplo, tendinites também podem dar formigamentos e alterações desse tipo, que às vezes até parecem alguma compressão neurológica. Mas, sim, a coluna sofrendo com essa alteração de dinâmica de pressão, essa alteração postural, ela pode desgastar o disco, esse disco machucado pode dar origem a hérnias de disco e, sem contar o disco, a gente tem muitos pequenos ligamentos, pequenos músculos que dão estabilidade dessa coluna, que também podem ficar numa posição não ideal e causar dor, e aí dores de origem muscular profunda, né, tanto pelo mau posicionamento, quanto às vezes pelo enfraquecimento, pela atrofia dessa musculatura. E também nós temos articulações, algumas articulações na nossa coluna, né? Toda a nossa coluna é articulada, nós conseguimos movimentar o nosso corpo. E também numa má postura, isso pode aumentar o atrito, a sobrecarga nessas articulações, e aumentando a sobrecarga ao longo do tempo, causa-se a deformidade com a inflamação crônica, que é o processo que a gente chama de artrose. Então, assim, a questão postural, ela está no centro dos problemas de coluna. Não é o único fator, claro, existem outros fatores, existe fator genético, existe fator
do trabalho da pessoa, existe o fator da composição corporal, mas a questão ergonômica e a questão do posicionamento, e aí o uso do smartphone entra, né, com força nesse quesito, é um dos fatores principais que dão origem a todos esses problemas de coluna que a gente ouve por aí.